estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula do canal Método da Aprovação. Antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos, segue a gente nas redes sociais, os links estão na descrição. Hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de língua portuguesa, vamos continuar aqui com as classes de palavras, hoje vamos falar sobre os verbos. O verbo, ele é uma palavra que ele vai expressar uma ação do indivíduo, certo? Ele vai expressar algo que o indivíduo está fazendo, certo? Os verbos podem ser regulares, quando não há variação do radical. O radical é nada mais do que o início da palavra. Por exemplo, canto, cantas, cantei, cantaram. Então, essa variação que ocorre apenas no final da palavra. Por isso que a gente diz que ele é regular, porque ele só muda o final de acordo com a conjugação do tempo verbal e da pessoa. Mas o restante, ali, o início do verbo, ele não sofre variação. A gente vai ver alguns exemplos e também vai ver como que os verbos irregulares sofrem essa variação, certo? Eu trouxe aqui também alguns exemplos para vocês de verbos regulares aqui para vocês entenderem como é que funciona, tá? Podem ser terminados em ar, er ou ir. Por exemplo, o verbo amar, o verbo comer, o verbo sorrir e o verbo brincar. Agora vamos ver os verbos irregulares. São os verbos em que o radical ele se modifica na conjugação. Então, por exemplo, o verbo pedir, tá? Ele modifica conforme eu vou alterando a pessoa e o tempo verbal. Pedir, peço, ele pede, tá vendo? Não fica sempre o mesmo radical na conjugação, certo? A mesma coisa ocorre com o verbo dormir. Eu durmo, tu dormes. Nós dormimos, tá vendo que sofre uma variação? Um começa com do, outro começa com do, tá vendo? Não é sempre a mesma conjugação, por isso que ele é irregular, que ele não mantém o radical, certo? Além disso, temos outros exemplos, o verbo rir e o verbo ouvir. Temos também os verbos de ligação, que são verbos que servem para ligar o sujeito ao restante da oração, indicando uma característica ou um estado momentâneo, tá? E os verbos auxiliares, que são verbos que não possuem sentido sozinhos no contexto da oração. Então, por exemplo, eu hei de estudar muito. O verbo haver aí nesse sentido, ele não tem sentido nenhum sozinho. Eu hei muito. Eu hei de quê? Certo? Então, ele está aí apenas para complementar, dar uma ênfase nesse verbo, no caso, estudar, tá? E os verbos de ligação são os verbos, como eu falei, que eles servem para ligar o sujeito, né, da oração, indicando aí um estado ou uma característica momentânea desse indivíduo, certo? Como, por exemplo, ele está triste, ele está feliz, certo? Estou caracterizando um estado momentâneo daquele indivíduo, certo? Eu trouxe aqui mais alguns outros exemplos para vocês também poderem analisar aqui de verbos de ligação. Ele permanece cansado, ele está exausto, ele se encontra triste, certo? São mais alguns exemplos que a gente tem. Os verbos impessoais são verbos em que não existe sujeito, ele independe de alguma ação do sujeito e ele geralmente vai expressar um estado da natureza ou indicar alguma hora, certo? Então, por exemplo, faz 10 anos que não vou à Bahia, tá? O faz, ele não tem sujeito, tá? Porque ele expressa um tempo. Outros exemplos. Anoiteceu. Anoiteceu, quem anoiteceu? Ninguém. É um fenômeno da natureza, certo? Outros exemplos. Choveu bastante. Quem choveu? É um fenômeno da natureza. Não sou eu, não é ela, não existe um sujeito realizando a ação. Outro exemplo. Ventava muito, certo? Então, nós temos esses exemplos aí, também o trovejou, amanheceu, são exemplos de verbos impessoais aí que a gente não tem sujeito executando a ação, certo?
Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os modos verbais, tá? Não vamos aprofundar essa questão dos modos verbais, pois nós vamos falar disso, né, da transitividade verbal, da conjugação dos verbos em uma aula mais específica para não ficar muito longo esse vídeo. Então, eu só vou trazer aqui para vocês quais são os tempos verbais. O tempo indicativo é o tempo da certeza de que algo está acontecendo ou já aconteceu ou vai acontecer com toda certeza. Então, por exemplo, eu estudei muito ontem, eu estudo muito atualmente, eu hei de estudar muito para aquela prova, certo? Então, ele expressa uma certeza. O subjuntivo é o modo da dúvida, tá? Não tem nenhuma certeza. E o imperativo é o modo verbal que ele vai indicar uma ordem aí ou um pedido, tá? Então depois eu vou trazer uma aula para cada uma dessas conjugações verbais mais para frente, mas primeiro a gente vai terminar as nossas aulas aqui de classe de palavras e depois eu vou adentrar mais nessa questão do verbo, da transitividade e tudo mais. Agora temos uma questão referente a verbo, tá? Qual das alternativas possui um verbo de ligação, tá? O verbo de ligação é aquele que vai expressar um estado do indivíduo, tá? Um estado momentâneo. Então, por exemplo, a professora anda desanimada. Nesse caso aqui já é a minha resposta, tá? Porque o anda, ele tá especificando uma ação momentânea e uma característica ali, o desanimada daquela professora. Ela se encontra atualmente, ela está desanimada neste momento. Então, ele é um verbo que está complementando aí, trazendo uma característica para o sujeito. Arthur comeu muitos biscoitos. Aqui é apenas um verbo, uma ação, né, simples que o Arthur realizou, que não tem nenhuma característica momentânea. Compramos um carro, a mesma coisa, foi uma ação que nós tivemos, que também não expressa nenhuma característica momentânea. Fizemos muitas coisas ontem, mesma coisa. Nós fizemos muitas coisas ontem, foi a nossa ação que executamos, mas também não tem nenhum estado, nenhuma característica momentânea, certo? E aí, deixa no comentário se você gostou dessa aula, se foi fácil, se você acertou esse exercício. E nas próximas aulas vamos trazer mais conteúdo. Um abraço e tchau!